Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao Devocional do Dia, aqui no canal do Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e é um privilégio estar com você nesse dia. A mensagem de hoje, queridos, que eu quero trazer para você é: defenda-se do inimigo. Existe um inimigo que nos procura, sempre está nos devorando. A Bíblia diz isso lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, onde diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ou seja, Satanás e seus demônios não estão a passeio e não estão para brincadeira. Estão procurando uma oportunidade para poder destruir, atrapalhar, bloquear, matar, fazer o que ele puder para poder tirar você do centro da vontade de Deus. E claro, prejudicando você, sua família, seus filhos, seus negócios, suas finanças. E isso quer dizer, queridos, que nós temos uma batalha sempre em nossa vida. Nós sempre teremos uma batalha. Além da batalha contra nós mesmos, que é a batalha contra o pecado, nós temos uma batalha, querendo ou não, contra o mundo espiritual. Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, vai nos trazer esse relato, mostrando o apóstolo Paulo, muito sabiamente, ele fala sobre essa batalha que nós não enxergamos com os nossos olhos, mas que acontece nas regiões celestiais. E ali ele cita formas para que nós possamos nos defender. E nos defender de quem? Do nosso inimigo, que é Satanás e seus demônios. Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, nos diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Olha aí a primeira dica. Fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perceberam, queridos? O apóstolo Paulo, ele escreve de uma maneira muito simples, mas muito direta. Como dizendo assim, olha, no mundo espiritual, você vai ter que se revestir de uma armadura, como se você fosse para a guerra. Você vai ter a couraça da justiça, você vai ter o capacete, você vai ter o escudo, você vai ter a espada, que tem uma simbologia. O escudo tem uma simbologia, a espada fala da palavra de Deus, a couraça para proteger o ponto principal, que é o seu coração, o capacete para você utilizar para proteger os teus pensamentos. Então tudo tem uma simbologia. Então como que você se defende do inimigo? Se fortalecendo em Deus. Quando o apóstolo Paulo diz: fortaleçam-se no Senhor, e logo em seguida ele fala da armadura, ele fala que é a intimidade que você vai ter com Deus. Tendo com Deus, estando na presença de Deus, lendo a palavra, orando, buscando, jejuando, isso vai trazer um revestimento sobre a tua vida para te proteger do inimigo. O livro de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 vai nos dizer assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas.
Ou seja, queridos, nessa batalha, onde o inimigo tenta, de alguma forma, te atrapalhar, ele vai criando fortalezas ao seu redor, ao ponto de conseguir te cercar por completo, até onde você não tiver para onde sair. Mas se você se manter, se você buscar se fortalecer em Deus, na força de Deus, no poder de Deus, em oração, jejum, leitura da palavra, estando na presença de Deus e principalmente andando em santidade com Deus, queridos, você pode ter certeza que você tem armas nas suas mãos espirituais, que não são essas armas que nós usamos aqui humanamente falando, mas são armas poderosas em Deus para destruir tudo que tem se formado fortaleza ao seu redor. Então, para se defender do inimigo, queridos, basta você ter intimidade com Deus. Tenha intimidade com Deus. Ande nos caminhos do Senhor. Se mantenha distante do pecado. E você pode ter certeza que Deus estará com você em todos os lugares. E você vai poder ser vitorioso em todas as batalhas. Porque batalhas nós teremos, queridos. Nós vamos sempre ter batalhas. Mas se você se fortalecer em Deus, se você vestir essa armadura que o apóstolo Paulo declara em Efésios, quantas vezes Satanás levantar e quantas vezes você vai orar e ele vai cair. Por isso, se fortaleça. Deus é o único que pode te ajudar, que pode te fortalecer e que pode fazer com que você sempre saia vitorioso. Em toda a história da Bíblia, todos os homens e mulheres que andaram com Deus andaram em vitória. Olha o caso, por exemplo, de Davi, homem que nunca perdeu uma batalha, porque sempre estava fortalecido no Senhor. Josué nunca perdeu uma batalha. Por quê? Porque ele sempre estava fortalecido no Senhor. Moisés, do mesmo jeito. Sempre ele estava na presença do Senhor, se fortalecendo. Por isso, se fortaleça também. Esteja na presença de Deus. Invista tempo um pouquinho com Deus. Invista alguns minutos como esse, devocional do dia, aonde você ouve uma palavra e depois você vai estar orando. E quando você ora, queridos, você não tem noção do estrago que você faz à sua volta. Todo aquele mal que está à tua volta, você derruba todos eles. Se o ser humano entendesse a força que tem na oração, o ser humano nunca deixaria de orar. Amém? Eu quero poder estar orando por você nessa manhã, nesse dia, e que você possa ser fortalecido pelo Senhor. E lembre-se, defenda-se do inimigo. Tem o escudo da fé, tem a espada do Espírito, o capacete da salvação. E cinja-se sempre da verdade de Deus, que é o cinturão da justiça, da palavra de Deus, que é a verdade de Deus na sua vida. Se fortaleça de tudo isso e você será vitorioso em tudo na sua vida. A Bíblia diz claramente em Romanos no capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Vamos orar? Querido eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor para adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo nome e consagrar ao Senhor esse dia, ter tempo contigo, criar uma intimidade com o Senhor, nos fortalecer buscando ao Senhor nessa manhã, nesse dia, Pai, nos fortalecendo no Senhor, para que nós possamos enfrentar todo esse dia. E se hoje, Pai, se por acaso for o dia mau, nós possamos vencer. E que se um dia nós passarmos pelo dia mau, nós possamos vencer. E que se hoje, Pai, for o dia mau, que nós possamos vencer. Que o Senhor nos capacite, nos fortaleça, nos dê direção, nos dê orientação. Pai querido, em nome de Jesus, olha para os teus filhos, para as tuas filhas agora. Traga a eles fortalecimento na mente. Traga a eles fé, para que eles possam erguer o escudo da fé. A palavra, Pai, que foi ministrada hoje, que eles possam usar como espada do Espírito e que eles possam se cingir da verdade, que é a palavra do Senhor, que é a verdade do Senhor, Pai. Protege a mente deles de toda a seta do maligno, de tudo aquilo que possa atormentar os pensamentos deles, Pai.
e coloque as sandálias do Evangelho, para que aonde eles forem, Pai, eles possam declarar as benfeitorias, as bênçãos, as graças que o Senhor tem derramado sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.